Vamos, vamos nos concentrar, sintonizar com os nossos mentores, mudar nossas vibrações, deixar de lado um pouco as preocupações materiais, para a gente dar atenção um pouco para as coisas espirituais, né? A gente gasta tão pouco tempo com isso, às vezes uma vez por semana, 1 hora só. A gente devia se dedicar mais, né? Para ter mais intimidade com os nossos mentores, né? Vamos pedir para que os mentores da casa possam derrubar as bênçãos de Jesus sobre nós, que a gente possa estar de coração e mente aberto para receber o ensinamento de hoje. Dona Araci, que vai fazer a preleção hoje, que ela seja iluminada, intuída, e que a gente possa aprender um pouquinho mais, para que a gente possa dar um passo a mais na nossa evolução, nesse nosso caminho de redenção aqui, nessa encarnação. Assim seja. De repente, né, em vez de ficar sentadinho aí, vai ajudar da passe, né? Aí depois do passe vai ter curso de estudo sobre o Livro dos Espíritos, o estudo introdutório do Livro dos Espíritos, né? Depois o Fábio quer fazer o estudo aprofundado do Livro dos Espíritos. Então, é uma forma, né? O de passe vai ser meio curtinho, mas é bem completinho. Vamos falar de energias, vamos falar o que é o passe, como que os mentores atuam, enfim. Acredito que uns 10 encontros, acho que vai. Entende? Então, e aí vai ter, já saiu, né? Vai ter na terça à tarde, acho, e na quinta, na terça à noite e na quinta à tarde. Então, se vocês quiserem, tá? Então, é uma forma, né? Pronto. Olha lá, tá lá. Ok. Agora vamos ao nosso assunto de hoje. Ai, ai. Assim eu vejo as letras grandinhas. Vamos falar do perdão. Então, vocês lembram, né? No The Chose ficou bem claro, né, a rixa que o Pedro tinha do Mateus, né? Ele era cobrador de impostos, mas é horrível olhar para frente. Ele era cobrador de impostos, né? E tinha cobrado muita coisa do Pedro, né? E o Pedro tinha aquela bronca e ele fala para Jesus: mas quantas vezes a gente tem que perdoar? E Jesus fala para ele, aí ele ainda fala assim: 7 vezes, Senhor? Jesus: não, 7 vezes, 70 vezes 7 cada ofensa, Pedro. E aí a gente vê, né, a dificuldade que a gente tem de perdoar, né? Tem uma lenda, eu ouvi essa lenda num chat, num vídeo taoísta, porque eu gosto de ouvir de tudo, né? E tem muita coisa boa em todos. E essa lenda diz assim, né, que é sobre a mágoa e a falta do perdão. Aí diz que um homem, né, procurava através das montanhas, andando pelas montanhas, um templo, porque ele estava muito angustiado, muito desesperado, uma tristeza profunda, né? E ele queria um mestre que pudesse ajudá-lo a se libertar, né? A voltar a ser feliz. Aí ele caminhou e uns anos até e encontrou um templo, né? Se apresentou tal e veio o monge principal, né? Que seria o mestre do templo, né? E quando foi vê-lo, ele viu um cara arqueado por conta de um enorme peso que ele tinha nas costas, né? E o mestre então falou: mas o que é isso? O que você está carregando aí nas costas, né? E ele então falou: são coisas minhas, né? E o monge falou: mas o que? Ele falou: olha, é tudo que fizeram comigo. Minha vida está aí nas minhas costas, no meu saco, né? Então o monge
posso dar uma olhada, né? Curioso, queria ver o que tinha dentro e parecia pesado, né? Aí o monge abre e vê pedrinhas redondinhas, pontiagudas, grandes, pequenas. O monge fica, né? Mas o que é isso? Aí ele pegou uma pedra e falou assim: escuta, o que representa essa pedra para você? E ele falou: essa é o dia que meu irmão me insultou. E essa outra que é tão grande? Essa é o dia que o meu amor me traiu. E esta aqui tão pontiaguda? Essa é de quando eu me decepcionei comigo mesmo. O monge compassivo olhou nos olhos dele e pergunta: irmão querido, você está carregando isso há quanto tempo? E o homem cai num choro compulsivo, arqueado, né, desesperado. Ele fala: não sei, já faz muito tempo. E dói, eu estou exausto, a amargura me consome, né? Mas se eu soltar essas pedras, eu sinto que eu estou dizendo para mim mesmo que nada disso me importou. Mas isso não é verdade. Tudo isso me importa, sim. É a minha vida, é o meu fardo. Aí o monge vê, né? Fica em silêncio um tempo e fala: meu jovem, perdoar não é dizer que não se importa. Perdoar é você dizer: eu me importo mais do que tudo isso. Eu sou mais importante para mim que qualquer ofensa. A mágoa que você carrega não é o que fizeram com você, mas é o que você decidiu carregar consigo mesmo. Aí o homem tentou justificar: mestre, mas se eu soltar tudo isso, não significa que a pessoa vai sair impune? E aí o monge responde: a pessoa já saiu impune na mesma hora que te ofendeu, que te magoou. E é assim, né? A pessoa faz e vai embora. Tá nem aí. A gente é que fica. Então, quem de fato está preso desde aquela época é você. Aí o mestre levantou, pegou o saco de pedras, colocou no chão. As pedras pesavam, fez barulho, ecoou. E ele, ao ouvir aquilo, ele começa a chorar, mas já não aquele choro compulsivo de desespero. Mas ele entendeu e o monge olha e fala: soltar, meu irmão, não é excluir o outro, é libertar a você mesmo. E ele, emocionado, ele percebe, o homem, né, a esperança criando raízes dentro dele, né? E ele sente uma certa leveza, ele não está mais amargurado. Um lampejo de consciência invade a mente e o coração. Libertar-se, ó Deus, não mais carregar aquele tremendo peso dentro da alma. E o monge fala: o perdão começa aí, né? Quando você se liberta, né? Então, pensando nisso tudo, né? Juntando as coisas que a gente lê por aí, o perdão não é um gesto de grandeza moral como a gente imagina, né? Santo, eu perdoei. Não é uma obrigação espiritual, não é um movimento, ele é um movimento natural da alma. Aí vocês vão entender bem isso quando lerem Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Vai ler essa parte da dor porque são separadas, né? Aí vocês vão entender exatamente, né? Então, e esse movimento, né? O Emmanuel, ele fala assim: leia o livro da natureza, que a natureza, ela ensina tudo, Deus se manifesta e parece que ele quer nos ensinar através de tudo que a natureza tem, né? E o rio representa bem a vida da gente, né? Então você vê a vida, Emmanuel diz, flui como um rio. Então, quando você se agarra aos obstáculos, a sua vida não flui, porque você fica paralisado, remoendo, revivendo, repensando sempre a mesma coisa. Então, dizem André Luiz e Emmanuel que aí a gente começa o nosso campo mental a girar num circuito fechado. Aí a gente lembra do rio, né? Então, o rio, ele fala, né? Não discute com a pedra, não espere explicação da natureza,
Não exige desculpa de quem o agride quando polui. O rio apenas continua sendo o que ele é. Então ele aceita os afluentes que lhe chegam, né? Ele se envolve com outros rios mais caudalosos que eles, se unindo para somar esforço. Ele contorna os obstáculos, desenvolvendo paciência quando ele está represado, esperando até que a oportunidade surja para ele passar por cima ou sair pelas comportas, né? E quando ele sabe que tem uma cachoeira, né, pela corredeira, não, não teme, porque sabe que quando cair tem outro leito embaixo. Ele vai continuar andando, vai continuar fluindo. Ele segue seu caminho até seu destino final. E a vida da gente é assim. Não adianta a gente querer fugir, deixa fluir, que uma hora você chega. A vida flui da mesma forma, né? A vida é movimento. De Luca, tem uma frase num dos livros dele, e os livros do De Luca são bons demais também. Ele diz assim no momento: você quer ter paz, quer ser feliz ou quer ter razão? E aí ele diz, né, as duas coisas não estão juntas. Porque sempre quando a gente acha que tem razão, e a razão é o ego se expressando, né? É o nossa persona. Não, mas olha, me traiu, me abandonou, me fez isso, me fez aquilo. Você parece que tem razão. Mas ele pergunta no livro: se você ama, então perdoa e seja feliz. Mas o orgulho não deixa, né? Quem disse? Mas me fez. Criatura, quem não erra? Tem uma frase que está no livro Lírios de Esperança, até coloquei aqui na nossa reunião de trabalhadores, onde Eurípides Barçanufo, ele fala, e a dona Modesta reproduz, e a irmã se escreve, porque o livro é da irmã Sidfo, mas quem trabalha mesmo é dona Modesta no livro, o, o doutor Inácio, né? E o professor Cícero, né? São esses três espíritos orientados pelo Eurípides Barçanufo. Mas a frase diz o seguinte, né? O mal é o bem mal interpretado. Então, entenderam? Que o mal é o bem mal interpretado. Que o mal não existe por si só. Então, Jesus pede ali para Eurípides, né, que acolha mais um monte de espíritos que lá atrás, na época da Inquisição, das cruzadas, da perseguição aos escravos e tal, né, torturavam, os que na guerra torturaram pessoas, né, os prisioneiros de guerra, essas coisas. Ele fala, eles estão apenas equivocados. Ajude-os, socorra-os, porque o mal é apenas o bem mal interpretado. Entende? Então, aí, por isso que De Luca fala, você quer ter razão ou quer ser feliz? Se quer ser feliz, porque a razão vem do ego, mas a paz e a felicidade é do coração, é da alma, é do espírito. Então, manter a mágoa, você dá razão para o ego. Mas se você soltar a mágoa, você devolve a paz ao seu coração. São palavras do De Luca. Então, muitos veem o perdão assim, né? Ah, eu perdoei. E colocam uma carga de superioridade, né? De engrandecimento, e vai contando, e vai relembrando. Olha, ele fez assim, 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 ela fez isso, mas eu perdoei, eu perdoei. Na verdade, está querendo apenas, né, atenção, né? Está querendo se exibir, porque perdoar é soltar o que está pesando dentro de nós. E quando o pese torna-se leve, a gente não vai ficar comentando, não vai ficar lembrando, né? Porque não é esquecer porque não tem Alzheimer, né? Mas quando você lembra, ensina a Joana de Ângeles, você vai reconfigurando a coisa, vai diluindo com a compreensão impulsionada pelo desejo do perdão. Então, uma hora você consegue perdoar, né? Então,
a perdoar, né, depende só da gente. Reconciliação não. Então Jesus, no momento, ele diz assim, né? Reconcilia-te com aquele, né, que enquanto estás a caminho, para que na hora do julgamento ele não te prenda e coloque, né, na cadeia, né? Porque aí você não sairá sem que pague até o último centavo. Mas essa cela, né, a prisão, é a nossa mente. Né? E a reconciliação, ela depende dos dois. Não tem como você se reconciliar. Então, quando a gente fala em perdão, e muita gente tem dificuldade de perdoar, porque às vezes a gente está se envolvendo com pessoas agressivas, né? Que maltrata, que bota até a vida da pessoa em risco. Então, aí o que diz Jesus lá no capítulo, agora eu não lembro o capítulo, acho que é o 6º, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Lembram disso? Está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo. Então, o que disse Jesus? Amar o inimigo é não desejar o mal, é não se regozijar com o sofrimento dele, é desejar todo o bem possível. Inclusive, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né? Para entrar no reino dos céus, né? Basta não fazer o mal? E os espíritos respondem: não fazer o mal é muito bom, mas não é o suficiente. É preciso que se faça o bem ao máximo possível. Tem que se fazer o bem. É necessário a gente fazer o bem. Então, aí nesse movimento, a pessoa fala: mas eu vou perdoar? Eu tenho que conviver com ele? Não, não necessariamente. Se te coloca a tua vida em risco, separa. Mas não odeie, reze. Ore pelo inimigo, ore por aquele que não te via, não te respeitava e te magoou. Isso pode ser um vizinho, um patrão, um amigo, né, um parente, enfim. Mas não crie obstáculos para a ajuda, se caso a pessoa precisar. Né? Estenda a mão, ajude, mas não precisa estar convivendo. Até porque, está lá no Evangelho, a vibração é diferente. É diferente quando a gente dá um abraço numa pessoa amiga e a gente vai dar um abraço numa pessoa que não gosta da gente, que está ali, né? A gente até sente isso, né, gente? Vocês percebem, né? Chega, né? A gente sem querer se afasta. Então, a reconciliação, para a gente se reconciliar, que ele está pedindo, é você, em primeiro lugar, reconcilia-te. Ele está falando também com a gente. É a gente ficar em paz com aquela pessoa. Não ter mais ressentimento, não ter ódio, não se sentir incomodado, não carregar o peso da calúnia, da infâmia, enfim, seja lá do que o outro fez. É diluir aquilo, compreendendo que eu não sei de onde ele veio, eu não sei quem essa pessoa é. Hoje pode ser até meu filho, mas eu não sei. De repente, né? Quantos filhos não se dão bem com os pais, né? Então, por quê? Aí o Espiritismo explica, gente, por isso que é importante estudar, né? Porque vem de vidas passadas essa animosidade. Então, o que, que a reconciliação promove? A viver em paz. Você não precisa estar junto, mas não precisa ficar naquele sentimento de revolta como estava o homem, né? Carregando aquele peso nas costas. Então, manter a mágoa da razão, ao soltar a mágoa, devolve a paz ao coração, né? Agora, né, nessa reconciliação, Jesus fala, né? Perdoa e ama, né? Deseja o bem. Se a gente conseguir, eu coloquei, não desejar o mal, não se regozijar com os infortúnios nem as quedas, mas se a gente puder amar, aí a gente já está no reino dos céus, né? Se a gente conseguir amar o inimigo como Jesus pede, né? Mas como a gente ainda não está lá, então deixa, para de pensar, para de alimentar. E é que o tempo não dá, mas cordões energéticos, nosso pensamento constante na pessoa, mandando nossas formas de pensamento, de ódio, de mágoa, de rancor, disso, daquilo, a gente cria uma estrada, gente, de duas mãos. Eu mando e ele devolve. E a gente fica
vai e vem, que aquilo vai alimentar de novo o nosso vai alimentar o outro, e não há a separação, né? Então você fica ali grudado, né? Então perdoar significa libertar o que te incomodou, parar de carregar o que está esgotando a sua alma. Seria um ato de higiene. Aqui nós temos o José Roberto, né, da medicina chinesa. Então, o José Roberto já me falou muitas vezes, né? Ressentimento afeta o fígado, tristeza afeta o pulmão, raiva afeta o coração, medo afeta os rins. Ou seja, a mágoa vira uma energia estagnada. E fica claro que quem guarda veneno envenena a si mesmo. Entende? Gente, eu sei isso de experiência. Estava com a raiva do vizinho lá na outra casa, no bairro Brasil, você lembra? Que ele botava caçamba lá na porta e eu começava a puxar aquela caçamba cheia de raiva. Eu fiquei com manguito, eu fiquei com o braço travado. A raiva estava aqui, entende? Então tem que perdoar. E o meu filho, o Adriano, chegou para mim e falou: então, mas isso é culpa sua. Você fica aí, não para de pensar no cara e você lê tanto e faz. Eu falei: pois é, eu leio, né? Mas os ouvidos aqui acho que estão cheios de cera, porque não estou entendendo. A gente não aplica, porque o orgulho não deixa. A gente fica ali, né? Entende aí, ó, manguito, e foi trabalhoso voltar a mexer o braço de novo. Trabalhar muito, rezar muito. No começo eu falava: vai, Jesus, faz por ele o que eu ainda não posso. Não dá. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. E diz assim, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Furou o orgulho. E estava doendo demais. Eu pensei, aí lembrei do De Luca. Quer ser feliz ou quer perdoar? Eu tenho que perdoar o cara. Então aí comecei a rezar por ele e por mim, né? Os dois, né? Mas é assim, gente, a vida, a gente não consegue as coisas. Olha, meu dedo está gatilhado. Não consegue as coisas assim de uma hora para outra, né? Então, o ego, o orgulho, a gente precisa combater ele se a gente quiser evoluir. E é ele que não perdoa, é o ego, é a persona que foi ferido, porque de verdade a gente não é um espírito imortal, a gente quer levar para o lado de lá essa carga de mágoas, de desafetos, caramba. Chega lá do lado de lá, São Pedro pergunta: e aí, o que você tem aqui? Ô insensato, o que você tem para mim? Está no Evangelho, naquela passagem do dos silos, né? O cara que derrubou os celeiros, encheu os celeiros de grãos e falou: agora eu posso descansar porque eu tenho grão para o resto da vida. Ó insensato, hoje mesmo eu virei buscar tua alma. O que você tem para mim? Então a gente com essa mágoa toda, e se a gente morrer? Eu comecei a pensar nisso. Nossa, se eu morrer, aí eu vou lá para o inferno, né? Vou num brauzão com o braço assim, né? Tem quem me aguente lá, quem vai me ajudar, né? Vão dizer: olha o que você fez, né? Então, pensa, então liberta-se, solta as mágoas, solta a raiva e lembra sempre, a chave é: eu sou um espírito imortal. Ele não está vendo, nem eu me conheço, que dirá ele, né? Então não está me ofendendo, está ofendendo o que eu estou representando. E eu estou representando isso agora, amanhã eu já estou representando outra coisa. Então, né? Aí, outra coisa que a gente tem que ver também, André Luiz diz que toda agressão é um pedido de socorro, que o ofensor é sempre alguém angustiado, perturbado, vivendo em desarmonia com as leis de Deus. E nós, quando não perdoamos, como é que nós estamos, né? Então, em um outro ponto de vista, o ego se alimenta da mágoa porque, aparentemente, a gente se engrandece, está no livro da Irmãs, a gente se engrandece sentindo-se vítima e colocando o ofensor como vilão. Olha, que desgraçado. Então, a gente, né, é como se o outro fosse um banquinho que a gente ficasse mais alto, né? Fui tão ofendido, estou sofrendo, então o que a gente está querendo? O que o ego quer? Atenção, aplauso, afeto, quer ser amado, entende que é colinho. Ai, coitadinha, ninguém merece, né, o que você está passando. Isso parece que massageia o ego. A gente fica bem confortável. Poxa vida, né? Todo mundo está com dó de mim, ó. Vou continuar sendo a vítima, né?
Mas, se o ego quer aplauso, a alma só deseja paz e união com Deus. Entende? O ego pode querer esses aplausos todos, botar num troninho de vítima, mas a alma, gente, se alimenta de amor. E só está em paz quando está com Cristo, com Deus. Daí que Jesus fala, né? Ora pelos que te perseguem, apazigua o teu coração, né? Então, ela vai criando camadas na gente, né? Vai desgastando. Então, perdoar não é reabrir portas para o ofensor, aceitar ele de volta, partilhar intimidade, confiar. Não. Isto seria a reconciliação se o outro topasse de rever também os seus maus modos, e aí a gente se reconcilia e tenta de novo. Perdoar é soltar-se, é prosseguir a sua própria caminhada, porque o perdão só depende da gente. E há um outro perdão, que é o auto-perdão, né? Perdão a si mesmo. Então, achei muito bacana isso aqui. Esse já é a parte do taoísmo que eu peguei do vídeo lá, né? Eu gosto de dar as fontes, porque assim vocês também procuram. Então, ele diz assim, né? A consciência acusa, né? Mas o outro, gente, o outro, essa frase é do Paviani. O outro é a colherzinha que mexe os nossos conteúdos internos. Então, o outro está nos ofendendo, mas, na verdade, o que ele está fazendo está mexendo com alguma coisa que ressoa dentro de nós, senão não magoaria. Entende? Se a gente não tem mesmo nada com isso, a gente não se importa. Bateu, doeu, leva para casa que é teu. Essa frase eu ouvi do Karl Mascarenhas. Então, o que fizemos no passado e que se transformou em culpa silenciosa, sentimento contínuo de não merecimento, de medo, de castigo, de autoabandono, de desamor, baixa estima, isso tudo a gente não se perdoa. Isso é a mágoa de nós mesmos, de como a gente é. Então, perdoar a si mesmo é transmutar essa dor em liberdade de ser e crescer. Então, veja, a gente vê uma criança pequena, meu neto aí de 8 anos, se ele fizer uma besteira, a gente desculpa, poxa, ele não entende. Eu não posso exigir dele que ele pegue o livro do meu outro neto, que já tem 23, né, que já fez faculdade, e ele consiga entender. Então, é a mesma coisa, olha só como. A parte em você que errou é a mesma que vai, que pode e que vai aprender. O ser frágil, inseguro que nós éramos, e por isso a gente exigia tanta coisa, porque a gente não se amava e queria atenção e tal, né? Éramos frágeis, inseguros. Essa parte de nós vai se tornar forte. O ingênuo vai adquirir discernimento. O inocente vai adquirir consciência. É a lei de progresso. Então, olhe para você mesmo. Nossa, tem gente que carrega coisa que fez na infância, na juventude, né? na meia-idade, na faculdade. Nossa, gente, olha, teve uma época que eu fiz isso, fiz aquilo. Né? E aquilo é um peso igual o cara das pedras, né? Então, mas pensa, como que você era na faculdade? Como você é hoje? Como você era na adolescência? Então, aquela parte sua cresceu, mudou. Hoje você faria? Não. Então, acabou, gente, acabou. Perdoe-se. Então, você não perdoa para ser uma pessoa boa. Você perdoa para ser inteira. Porque ali você está fragmentada. Aquela parte minha que eu fiz aquilo, depois eu magoei. Nossa, quando criança eu fiz assim. E você vai se dividindo em pedacinhos. Junta tudo, você é um ser integral, né? Então, não perdoa para absolver o outro, a você mesmo, quando você está consciente de um erro também. Às vezes a gente não quer e não dá o perdão para o outro, nem para nós mesmos. Mas se você se perdoa, você vai permitir-se recomeçar. Poxa, eu fiz isso, eu não sabia. Deixa eu ver que horas são. Não dá tempo. Mas, bem rapidinho, uma mulher que estava com um câncer no útero, aos 50 e poucos anos,
e ela tinha feito alguns abortos na juventude. Quem conta isso é Divaldo Franco, numa das palestras dele sobre o perdão. E ela fala para ele: agora eu descobri que havia um espírito ali, mas na época eu era materialista, não conhecia esse lado. Eu fiz porque achava que no comecinho era só algumas células ali, né? E agora eu estou sendo castigada. E Divaldo fala para ela: de maneira alguma Deus não castiga. Você não sabia? E aí a gente vai no livro dos Espíritos e Kardec pergunta, né? Quando se faz um mal muito grande, aquela gente que botava a criança no altar do ofertório lá, né? Daquelas magia que eles faziam, né? Ofertava a criança aos deuses e a criança morria, o adulto era às vezes sacrificado. Como fica? E os espíritos respondem: Deus não olha o ato em si, mas sim a intenção com que você faz, né? Então, veja, aí diz Paulo de Tarso: é preciso que morra esse homem velho para que o homem novo possa renascer. Então, se a gente não entendia, se a gente ainda era frágil, indeciso, inseguro, desconhecíamos as coisas e fizemos besteira, agora que eu sei, eu quero. Então, vamos voltar aí no livro de Esperança, Eurípides falando para Jesus, falando para Eurípides, são todos aqueles bispos da igreja, né, que torturava, lembra na Inquisição, né, aquelas rodas de tortura ali, eles estavam só equivocados. Ajude-os. Esses caras que estavam lá no pântano, hoje somos nós os médios, sabia? Pois é. Foram educados, reencarnaram, Dona Modesta cuidou deles, no hospital, lá no sanatório, ela desencarnou, e aí eles reencarnaram de novo, e ela tutelou 80 deles como médiuns no movimento espírita a partir dos anos 50 para cá. Então, veja o perdão de Deus, e a gente não se perdoa por orgulho. Então, morra esse homem velho que errou, para que esse novo possa renascer. Então, o perdão é uma construção interna. Isso aqui é do taoísmo, eu achei muito bonito. Deixa eu achar ele, porque eu estou correndo aqui. O perdão, né, além da prece, né, com o perdão você nasce, cresce, amadurece, com o exercício, com o desejo, alavancado pela vontade de perdoar e deixar fluir. Use a prece, use a meditação, o silêncio. Aí o taoísmo fala assim: o silêncio é o útero do perdão. Não é bacana? O silêncio é o útero do perdão. É nele que as emoções decantam. É nele, no silêncio, né? Nessa conexão com Deus, que a raiva perde a força, que o coração para de lutar contra o que não pode mudar. É nesse silêncio, nessa união com Deus, que você começa a enxergar o que realmente importa. No silêncio, você perceberá que não precisa punir ninguém, nem ao outro, nem a você mesmo. No silêncio, você encontra o perdão e a leveza, a beleza de viver em paz consigo mesmo, com o próximo, com o mundo. No silêncio, você sente as forças do bem. Você encontra o Cristo que habita no seu ser imortal e que vai te mostrar a verdade, o caminho e a vida. É isso. Deu para entender alguma coisa? Então, gente, perdoar, né? Se libertar, fica leve, né? Vale a pena, né? Aí a gente volta no Deluca. Quer ter razão, quer ser feliz? Vamos ser felizes, né? Então, muito obrigada. Quem vem fazer a prece aqui? Vem, a Pri. Então, uma boa semana para vocês, gente. Paz, muita luz aí, né? Vamos fechando os nossos olhos. Vamos entrando em sintonia com a casa, mais uma vez nos preparando para o passe.
e agradecendo por essa palavra da Dona Araci, falando por um tema tão difícil que é o perdão, porque a gente está nesse caminho de evolução, a gente está nesse caminho de busca de sermos melhores todos os dias, mas a gente convive com as outras pessoas também, e isso não é fácil. A gente crescer e tentar trabalhar o nosso ser, nossa melhoria contínua, já é difícil e já é um caminho árduo. E nós temos todas as outras pessoas com quem nós convivemos. E a gente precisa trabalhar o perdão. A gente precisa trabalhar o amor. A gente precisa trabalhar a fé, porque o perdão também é uma questão de fé. Porque a gente tem um Deus que tudo vê. A gente tem um Deus ao qual ele tem esse papel de cuidar para que tudo seja feito, tudo seja restaurado, tudo aconteça na medida que cada um precisa e dentro da evolução de cada um de nós. Então, que a gente possa liberar o perdão para nós mesmos, para aqueles que convivem com a gente, para aqueles que já passaram na nossa vida, para aqueles que ainda vão passar, mas que a gente nunca, nunca, nunca perca essa capacidade de perdoar. Que a gente possa trabalhar no nosso íntimo, no nosso coração, e que a gente possa deixar para Deus o papel de Deus. Que a gente esqueça esse papel de justiceiro, de vingador, porque a gente tem um Deus de amor, que Ele vai cuidar de tudo. Que a gente possa confiar e ter fé sempre nesse Deus. Vamos agradecer aí aos mentores da casa, que já estão preparando os passes, aos trabalhadores da casa, que são aí o instrumento para trazer a vocês essa luz e essa energia do alto. Graças a Deus e graças a Jesus.